Gostaria de compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Algo que está muito próximo daquilo que eu acredito e daquilo que Deus fez na minha vida, né? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso aos que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que seu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos e do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei dentre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Queria orar com você, feche teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela tua infinita misericórdia, a tua graça. Hoje nós celebramos, Pai, uma celebração, Pai, de louvor. Celebramos, Senhor Deus, a lembrança da tua morte sacrificial. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o teu poder, Pai, que o teu poder venha sobre as nossas vidas nesse momento. Que a tua palavra que liberta, a tua palavra que consola, a tua palavra que corrige, possa, Senhor Deus, vir de encontro às nossas necessidades. Fala conosco, Pai, através do teu Espírito Santo agora. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor quer conosco hoje. Eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto é um texto tremendo. Ele é muito bom quando nós lemos ele, Esdra, e chegamos e lemos Neemias juntos. É alguma coisa, é um combo, né? Compactuada, onde tem a reconstrução do templo e depois nós temos a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo aconteceu muito próximo. Neemias, aqui nós vemos esse livro de Neemias, fala sobre o exílio, fala sobre um tempo difícil, um tempo em que o povo perdeu a sua morada, um povo que perdeu o seu lugar que Deus tinha dado, que Deus tinha prometido para o povo. Eu vou dar uma terra que manda leite e mel, uma terra que vai pertencer a vocês, uma terra onde vocês vão estar lá, porque foi eu que vou dar. Então eles receberam a terra, e a terra era boa, a terra era maravilhosa, a terra era espetacular. E viveram lá, e desobedeceram lá. E aconteceu o que Neemias orou nessa oração. Foram dispersos. Primeiro, o grande exílio babilônico, aonde pegou tudo que tinha. Os utensílios do templo, tudo aquilo que era importante para o povo. E levaram eles presos, cativos, para a Babilônia. Depois, o grande reino, o Império Persa veio, conquistou a Babilônia
E ficou um reino enorme. E no ano de 570, por aí, quando o imperador persa assumiu, ele deixou com que o povo voltasse, até deu os utensílios do templo para eles. E eles voltaram, então, a primeira leva para Jerusalém. Mas já estava destruído. Uma cidade, um lugar totalmente ali à mercê de qualquer pessoa que fosse ali, de qualquer inimigo que fosse cá. Eles estavam sem salvaguarda, eles estavam despreparados, os muros estavam quebrados, o templo estava destruído. Então era uma destruição, mas voltaram porque eles queriam voltar para a terra deles. Eles queriam voltar para o lugar onde Deus tinha dado. E nenhuma dessas viagens de ida e volta desses peregrinos, desses israelitas, se encontra então com Neemias, que estava posicionado numa posição muito privilegiada, era copeiro-mó. Ele tinha total responsabilidade e confiança pelo rei. E ele encontra então alguém e pergunta: como estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Eu só quero trazer à memória a você que Neemias nunca esteve em Jerusalém. Neemias nunca viu Jerusalém. Ele viveu 150 anos, ele começou a viver depois da destruição, depois que os babilônios pegaram. Então ele tinha uma ideia muito vaga, ele tinha uma tradição que era passada pelos seus avós, pelos seus pais. Então ele sabia de Jerusalém, ele tinha um amor por Jerusalém, porque era a terra dada por Deus. E ele pergunta: como estão os meus irmãos? E essa pergunta foi uma pergunta-chave, que ali despertou algo no coração dele. E ele então recebe uma triste notícia. Os seus irmãos estão desolados, estão à mercê, estão destruídos, estão em grande angústia lá. E a reação dele nos traz algo impressionante. Hoje eu quero falar com você sobre algo que está muito próximo do meu coração. Sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero começar aqui falando o que eu já falei, eu acho, nessa igreja. Todas as vezes que eu vim aqui, eu já falei, eu vou repetir de novo, porque eu creio nisso. Todos nós somos chamados para a obra de Deus. Todos, sem exceção. Todos nós temos um papel a cumprir dentro do reino de Deus. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu papel, mas nós somos chamados. O chamado é um privilégio, não é uma obrigação. Não é porque eu tenho que fazer, porque eu estou ali, se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer comigo. Um raio vai cair na minha cabeça e Deus vai me castigar de alguma forma. Não. O chamado deve ser entendido como um privilégio que Deus nos dá para servi-lo. E ele acontece em algumas etapas. E eu quero hoje falar dessas etapas para você, para ver em que etapa você está. De repente você está na etapa final já. Você está fazendo o que deve ser feito. Mas o chamado, primeiro começa no capítulo 1, do versículo 1 a 4 que nós falamos, do encontro que Neemias teve. Versículo 1 a 4 fala desse encontro. E no versículo 4, quero relembrar com você que nós lemos: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. O primeiro passo, a primeira etapa do chamado é sentir a dor dos perdidos. Sentir a dor daqueles que estão indo passos largos para o inferno. Sentir a dor daqueles que não sabem e não conhecem o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que sacrificou-se para nos salvar. Então tudo começa com o sentimento de dor pelos perdidos. Como Neemias, ele se comove com a situação do povo de Jerusalém. Não foi uma pergunta retórica. Às vezes a gente faz essa pergunta retórica, né, pastor João? Olha aí, amigo, como você está? Mas o cara começa a falar, e às vezes o cara começa a falar as desgraças, as coisas que estão acontecendo na vida dele, a gente nem está mais querendo escutar, né? Porque a gente fez assim, ó, como você está? E aí? E a gente quer ir já para o próximo, né? A gente não quer parar para escutar realmente. Mas Neemias não, ele fez uma palavra, uma pergunta, que ele queria saber o que estava acontecendo. E a reação dele nos mostra que ele se sentiu, que ele teve um baque. Talvez ele não esperava essa resposta. Talvez ele esperava qualquer outra coisa, mas talvez ele esperava algumas vezes, como nós estamos muito mal, né? E às vezes a pessoa pergunta, como que você está? Estou bem, cara, estou forte, mas no fundo lá, a gente está acabado, a gente está destruído. Mas a gente não pode falar porque o que vai pensar de nós, né?
O que vão pensar de nós? Nós nos esquecemos que nós estamos num lugar onde nós, juntos, servimos um Deus poderoso que coloca um ao outro para consolar, para levantar, para estar junto quando está bem e quando está difícil. Então nós temos que entender que o sentimento da dor pelos perdidos é a primeira etapa. Em Lucas 19, 41 a 44, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também é o que traz a paz, mas agora isso está escuro aos seus olhos. Virão dias em que o inimigo construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. A Bíblia nos mostra 2 vezes que Jesus chorou. Aqui e para o seu amigo Lázaro. Aqui ele olha para a cidade e ele começa a chorar porque ele sabe o que vai acontecer com essa cidade. Ele sabe que essa cidade vai estar se perdendo, que essa cidade vai estar sendo destruída, que aquela cidade vai perder aquele brilho que ela estava tendo. E ele sentiu aquela dor. E ele sentiu aquilo. Ele não ficou ali simplesmente parado olhando. É a cidade só. Não. Ele viu que alguma coisa estava errada. Diferente do que nós vemos na Bíblia no livro de Jonas. Não sei se você se lembra, se você é familiar com o livro de Jonas, mas o livro de Jonas é um exemplo de não sentir dor. É um exemplo de não estar nem aí com nada. É um exemplo de não fazer o que tem que ser feito. É um exemplo que não deve ser seguido, de maneira alguma. É totalmente contrário ao que Jesus fez, quando olhou para a cidade e chorou. Em Jonas 4, de 1 ao 3, está escrito assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e de que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não sei se você é familiar com essa história, mas Jonas foi chamado para pregar o evangelho para uma cidade corrupta, uma cidade pagã, uma cidade que estava ali fazendo tudo que era errado. E Deus então chama Jonas e fala: Jonas, vai lá porque eu quero que esse povo seja salvo. E Jonas, talvez semelhante a muitos de nós na igreja, eles fogem da responsabilidade. Deus traz ele de volta. Não vou me alargar nessa história. Deus traz ele de volta e ele prega. E sabe o que acontece? Todo mundo se converte, se arrepende. Até os animais. E você já pensou, mais de 120 mil pessoas ali se convertendo numa pregação de alguém? Eu ia ficar, meu Deus, eu ia pular de alegria, Mas esse rapaz, ele senta num monte, ele começa a ficar nervoso e bravo, porque as pessoas se converteram. Sabe o que ele queria no fundo? Que eles morressem no inferno. Sabe por quê? Porque ele era egoísta. Eu já conheço esse Deus e ele é meu, e não preciso que os outros conheçam. Eu não preciso que ninguém conheça o meu Deus que é. E ele disse aqui, misericordioso, amoroso, que promete que vai fazer mal e não faz. Todas as características de Deus ele aqui passa. E ele se sente furioso com a conversão do povo. Não sentiu a dor. O chamado não estava ali. Não tinha nem começado. Ele fez uma coisa porque ele foi obrigado a fazer. E às vezes eu não sei, às vezes eu pergunto: Deus, mas precisava usar esse camarada desse jeito? Tinha tantos lá, o cara não queria. Deixava ele ali se apodrecendo onde ele estava. Me bate uma raiva santa, se existe isso, né? Quando eu leio Jonas, falo: meu Deus, por que usar um camarada desse? Por que usar esse cara? Que além ainda de tudo, descontente, malcontente, reclamão, não estava contente com nada. Mas é Deus que faz, é Deus que escolhe. Eu me lembro, no começo, quando Deus me chamou,
ainda jovem, 18 anos de idade, já me chamou para a Polônia no ano de 1990. Me lembro como fosse hoje, em outubro, numas reuniões de oração do grupo de missões, que eu nem sabia o que era, porque era recém-convertido, mas estava lá orando, porque o fogo estava. Começamos a orar por países, e eu orava pela Polônia, e cada vez que eu orava pela Polônia, não tinha chamado ainda, né? Eu não sabia daquele chamado. Cada vez que eu orava pela Polônia, eu chorava, eu não sabia o que era aquilo. E eu chorava, e eu pedia salvação para aquele povo. E Deus foi colocando no meu coração a dor pela Polônia. Até que depois de um tempo, Deus falou claramente ao meu coração que Ele iria me levar para a Polônia. Jovenzinho, continuei trabalhando, continuei fazendo até chegar o dia aonde o Senhor cumpriu a sua promessa. E quando eu cheguei lá, irmãos, literalmente, desci lá do ônibus, que a gente veio de ônibus, viajamos quase 40 horas no ônibus, o ônibus quebrou no caminho, cansado, mas na hora que atravessou a fronteira, eu falei para Jane, agora eu posso morrer, porque eu cheguei aqui. Meu coração estava tão grato, meu coração estava tão alegre, que eu cheguei na Polônia, que eu cheguei naquele lugar onde Deus tinha me, anos atrás, colocado no meu coração, o desejo de servir. Isso foi algo que impactou a minha vida. E quando eu cheguei na Polônia, nós não falávamos polonês. Uma língua difícil, uma língua complicada. E Deus foi dando graça, a gente foi usando o inglês, a gente não queria ficar mais 2 anos para aprender uma língua. Mas depois de começar a fazer alguma coisa, não, a gente queria fazer de imediato. Então a gente começou a trabalhar do jeito que dava. E essa é a segunda etapa da missão do Senhor. Nós sentimos a dor, e a segunda etapa é nós começamos a agir. Não ficamos parados. Começamos a fazer alguma coisa. Entre os versos 5 e 10, nós vemos o que Neemias começa a realizar. Nós começamos a ver que Neemias ele começa orando, e ele confessa o pecado do povo. Eu quero só te lembrar, ele nunca tinha estado em Jerusalém. Ele não viu o pecado do povo que levou eles para a Babilônia. Ele não viveu naquele tempo, mas ele se sentiu parte daquele povo. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu posso fazer é me colocar diante de Deus como um deles e pedir perdão por aquilo que foi feito. E ele é tão tremendo. O livro de Neemias, Deus tem falado tanto comigo sobre esse livro, nesses últimos tempos que eu tenho nas minhas devocionais, estudando esse livro. Ele é um livro tremendo. Neemias, ele relembra Deus das promessas dele, como se Deus tivesse esquecido, né? Ele fala, Deus, você se lembra? Você falou que se pecar, o Senhor ia jogar fora, o Senhor ia tirar. Mas se lembra que o Senhor falou, se nós nos arrependermos, o Senhor vai nos trazer de volta. Então se lembra, Deus, dessa promessa. E ele começa, né, um tremendo. Em 1 Samuel, semelhante coisa acontece, 17, 10 a 11. E acrescentou, desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Lembra essa palavra? Atônicos e apavorados. Essa é a história de Davi, um jovenzinho que vem ali trazer queijos e pães, a mando do pai, no meio da batalha. E ele chega e vê toda uma confusão, porque em Samuel ainda continua falando para nós que esse filisteu, ele estava afrontando o exército. E no verso 16, lá fala que durante, 1 Samuel 17, 16, fala que durante 40 dias, o filisteu se aproximou de manhã e de tarde, e tomou posição e afrontava o povo de Israel. E todo mundo com medo e apavorado. E chega ali um jovenzinho ruivo, um jovenzinho ali, que somente era pastor de ovelhas, foi até esquecido pelo seu pai, quando foi ungido, escolhido como rei. Nem lembrava que ele estava lá no campo, quando o profeta veio visitar. Esse jovenzinho chega e fala, o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo assim? Eles falam para ele o ocorrido, e ele fala, em 17, Samuel 17, 32 ao 37, fala assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. É claro, né? Respondeu Saul.
Você não tem condições de lutar contra o filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Pois desafiou o Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja contigo. Você está vendo a atitude desse rapaz? Eu nem consigo imaginar lutando contra um urso e um leão. Não consigo imaginar. E sendo vencedor ainda, né? É um negócio meio doido, é um negócio meio estranho. Né? Mas ele fez. Ele vê a afronta, ele vê que o povo, ele quer agir, ele quer fazer alguma coisa. Ele não quer somente ficar ali, como todo mundo estava parado, angustiado e com medo. Ele começa a agir. Esse é o segundo plano, é a segunda etapa do chamado. Sente a dor, vê a situação, vê o que está acontecendo, então vamos fazer alguma coisa. Vamos agir, vamos sair, vamos levantar, vamos se mexer. Porque o Senhor Deus está conosco. É Ele, é o Deus de Jacó, que nos dá a vitória. É Ele que nos chamou e é Ele que nos dá a vitória. Ele sabia desse princípio. A gente não vai se mexer na nossa própria força. A gente não vai se mexer na própria sabedoria, mesmo que a gente seja inteligente, big brain, mesmo que a gente seja o cara. Nós não vamos vencer por causa disso. Nós vamos vencer porque o Senhor, Deus de Israel, está conosco. É por isso que nós vencemos. É por isso que nós temos vitória garantida. E Neemias, ele se moveu. Ele se moveu. Ele recebeu a notícia entre novembro e dezembro, lá o mês de Nissan. E ele ficou 4 meses orando, buscando a Deus, para saber como que iria fazer, até poder chegar e se apresentar para o rei, porque não era uma coisa fácil. E no mês de Quisleu, ficou sabendo da situação, e no mês de Nissan, ele se apresentou para o rei. E pediu para o rei para poder ser enviado. Isso, meus queridos, quero deixar bem claro. Quando eu falo de chamado, eu não falo que é só aqueles que vão para as nações. Vamos deixar agora a cidade de Maringá e vamos lá para a Europa, para a África, para a Índia, para a Ásia. Não. Quando eu falo de chamado, eu falo de trabalho para o reino de Deus. Muitos vão ficar a vida inteira aqui. E vão ser bênção aqui. E vão pregar aqui o chamado que Deus tem para eles. Vão para os hospitais, vão para os lugares, vão trabalhar com os mendigos, vão trabalhar com os drogados, vão trabalhar com pessoas necessitadas, vão trabalhar com pessoas em perigo. E vão fazer aqui o chamado. Então, quando eu falo de chamado, eu não quero falar simplesmente de ir às nações. Eu quero que esteja bem claro isso para você. Todos somos chamados e temos um papel a cumprir dentro do reino de Deus. Eu já falei isso. E me lembro alguns heróis da fé, alguns homens de muita graça de Deus. Me lembro de Hudson Taylor, não sei se você já ouviu falar dele. Um homem que foi chamado e foi para a China. E na China ele fez um trabalho espetacular. E uma das frases dele, memoráveis, foi essa: se eu tivesse 100 vidas, eu daria 100 vezes pela China. Cada vida, cada coisa. O significado da frase é uma declaração que demonstra fervor total pela missão que Deus deu para ele. É lógico que é uma alegoria, é uma, metaforicamente ele estava falando isso, né, se ele tivesse 100 vidas. Ele queria falar assim, olha, a China e o alvo e o ministério que Deus deu para mim é tão importante que se eu tivesse 100 vidas eu daria pelo que eu estou fazendo. E nós sabemos que ele sofreu demasiadamente lá. Perdeu esposa, ele ficou doente demais da conta lá, perdeu o sustento da igreja, perdeu um monte de coisa, mas ele não desistiu, porque ele sabia quem o tinha chamado e quem tinha capacitado ele. O segundo que eu posso até lembrar, e talvez você já leu também sobre ele, é William Carey. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. É interessante o que aconteceu com ele. Se você quiser ler a vida dele, só bem rapidinho te falar.
Ele era um sapateiro. E lá onde na sapataria dele, ele colocou um mapa que ele orava pelo mundo, pelos perdidos. Batia lá os pregos, as coisas, as colas e olhava e orava, trabalhando. Até que Deus o enviou para a Índia. E lá ele morreu. E lá ele foi um herói. De um sapateiro, de um homem que orava, foi enviado. Sentiu a dor. Sentiu a dor. Começou a fazer o quê? Orar, fazer alguma coisa. E no final, a terceira etapa, ele foi para o campo. E essa é a terceira etapa, talvez uma das etapas mais importantes, né? Vamos colocar em prática o que nós recebemos na igreja agora. Vamos para o campo de batalha. Neemias, capítulo 1, 11, parte B, fala, naquela época eu era o copeiro do rei. Como eu já disse, ser copeiro do rei era uma posição privilegiada. Neemias, presta atenção no que eu estou falando, Neemias, ele não estava saindo dali porque ele estava numa situação difícil, complicada, ele vou tentar sorte lá em Jerusalém, quem sabe eu me dou bem. Ele estava muito bem. Ele estava muito bem, ele não precisava sair da posição dele, ele era o copeiro. Talvez você não entenda, o copeiro do rei tinha a vida do rei na mão dele. Na mão dele estava a vida do rei. Tinha que ser alguém de muita confiança do rei. E diz alguns historiadores que ser o copeiro do rei também tinha uma posição de comando de tudo ali que estava no palácio. Tudo que acontecia no palácio era sob a supervisão dele. Então ele tinha posição, ele tinha vida boa, tranquila, vivia numa situação de riqueza. Para que sair dessa situação? Para que ir para uma cidade isolada? Para que ir para uma cidade acabada? Para que ir para uma cidade onde está em terrível perseguição? Para que ir para um lugar onde ele vai ter que sair de uma posição? Para você entender, eu não quero que você pense que eu estou falando mal da posição, né, do trabalho. Mas ele sai de uma posição de quase ministro para trabalhar como pedreiro. Não que seja ruim trabalhar como pedreiro, mas estou falando para você aqui a diferença onde ele estava. Ele ia ter que pôr a mão na massa, literalmente. Ele ia ter que enfrentar inimigos que não estavam contentes com o que estava acontecendo. Mas ele decide ir para o campo. Mas ele é tão tremendo, ele é tão organizado, que ele vai para o campo e ele faz as etapas necessárias para fazer a obra de Deus. 2, 7 e 8, capítulo 2, versículo 7 e 8. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governantes do Transeufrates para que me deixem passar, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que ele me forneça madeira para as portas que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência do rei, que irei ocupar. Olha só que tremendo que ele fala. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia. Ele desde o começo sabia que não dependia dele, do rei, da bondade, mas dependia da mão de Deus bondosa e poderosa. E aqui é o segredo. Ele levantou o sustento. Falou, eu vou lá reconstruir, mas tem que ter material, tem que ter madeira, tem que ter pedra, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu vou morar, está tudo destruído, eu tenho que reconstruir a minha casa. Então ele levanta o sustento necessário para poder fazer a obra de Deus. Eu sei que é um negócio muito delicado, né? Dinheiro. Quando se fala de dinheiro, né? É muito delicado, principalmente na igreja. Já vai de novo pedir dinheiro lá, o pastor. Já vai de novo eles falar de missões, tem que ter dinheiro. Mas, irmãos, lamento informar-lhes, mas não se faz nada se não tiver dinheiro. Não se faz nada se não tiver o dinheiro, infelizmente ou felizmente, não sei. E tem um versículo na Bíblia que para mim é algo espetacular. Em Êxodo 36:6, diz assim: então todo o acampamento, nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Escuta agora. Assim, o povo foi impedido de ofertar mais, pois o que havia recebido era mais do que suficiente para a obra. Você já pensou? É como se fosse hoje. Pegamos o pastor João, ele pega o microfone aqui, elegante como ele é, fala assim, amados e queridos irmãos, eu quero falar para você que você hoje, a partir de hoje, não precisa trazer dízimo e oferta para essa igreja. Você pode levar onde você quiser, porque nós temos muito mais do que nós precisamos por 200, 300 anos já. É isso que aconteceu aqui. O povo de Israel era povo difícil? Era. Era um povo complicado? Era. Era um povo ingrato, egoísta? Era.
Mas eles sabiam fazer uma coisa muito bem: ofertar. Quando foi pedido, trouxeram tudo que tinham. Porque eles sabiam que tudo que eles têm não pertence a eles, pertence a Deus. Porque é Deus quem deu. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Ele construiu, e uma das coisas mais importantes que eu vejo também aqui, quando se vai, é a contaminação. Eu sei que no tempo do Covid, esse negócio de contaminação é uma palavra quase proibida, né? Mas ele contamina o povo. Neemias chega em Jerusalém e vê a situação. Eu imagino que ele viu que era pior do que ele tinha recebido a notícia. Tanto é que ele passa alguns dias lá olhando e vendo o que ele tinha que fazer, o planejamento. E daí ele chega no capítulo 2, versículo 17 e 18, e fala assim: então eu lhe disse, para quem? Para o povo que estava lá. Ele sabia que ele não faz nada sozinho. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei tinha dito. E agora é o importante. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização do projeto de Neemias e Deus. Contaminar, essa é a palavra. Você gosta de ficar perto de alguém que só reclama? Fala a verdade. Você gosta de ficar perto de uma pessoa que é mal contente? Só reclama, nunca está contente com nada? É terrível. Você acaba ficando o quê? Mal contente também. Você acaba sendo contaminado por essa pessoa. Mas você passa perto de uma pessoa que é alegre, que dá risada, que está sempre assim. O que acontece? Você muda até, você fica até igual a ela. E foi o que Neemias disse. Foi o que Neemias fez. Então, irmãos, Neemias ele usou a estratégia. Estou acabando já. E diz a Bíblia que ele acabou a obra em 52 dias. Nem 2 meses levou. Ele motivou o povo de uma tal forma que o povo trabalhava. E tem outras coisas que aconteceu aqui, que não dá tempo da gente falar, coisas lindas também. Mas o que eu quero falar é sobre o chamado, as etapas desse chamado. Queria que deixasse bem claro para vocês. E eu quero que você se lembre que depois desses 52 dias que ele trabalhou, que ele fez, o rei pediu para ele voltar, ele viu que a cidade precisava ser organizada, precisava ali ter um líder que não tinha. Ele permaneceu ainda por 12 anos lá. Até ele voltar, e depois ele estava lá no palácio de novo, e ele sentiu e pediu: olha, depois de alguns dias eu não aguentei ficar, eu tenho que voltar para o meu lugar do chamado. É isso que o chamado faz. Não ficamos parados, a gente não aguenta. A gente tem que fazer o que Deus falou para fazer, porque se a gente não fazer, a gente vai ser cobrado. E o interessante é que a gente tem que entender que o trabalho na obra do Senhor é um privilégio. A igreja existe para manifestar a glória de Deus e para mudar a realidade que nós estamos. Não só espiritual. Eu vi aqui na igreja, lá tem um monte de caixa ali na frente, de alimento, de calçado, de tudo. A gente é chamado para mudar a realidade espiritual e material de onde a gente está. A gente é chamado para mudar as circunstâncias do povo que está sofrendo. Nós temos um papel a ser cumprido no reino de Deus. E esse papel só você sabe, porque Deus vai falar com você individual. Deus fala para você: olha, você é chamado para isso, isso, isso. E eu quero que você se lembre. 3 coisas importantes. Se você não lembra da mensagem nada, lembra dessas 3 coisas. O Espírito Santo nos impulsiona a sentir a necessidade. Esse é o começo. Ele nos mostra que tem uma necessidade. Segundo, esse mesmo Espírito Santo nos faz agir, nos faz andar, nos faz caminhar, nos faz fazer alguma coisa. E o terceiro, é Deus quem dá a graça para concluir a obra e o chamado dele. Você não está sozinho, meu amado. Deus está com você. Ele é mais interessado em cumprir o chamado seu do que você mesmo. Ele quer ver você ser bem-sucedido. Ele não quer ver você falhar. Ele não quer ver você ali estar com as caras ali no muro. Não, ele quer ver você ser bem-sucedido. Deus está torcendo por você. E está ali batendo palma quando você tem sucesso. Porque foi Ele quem te chamou. E é Ele que te capacita. E eu quero
Que Atos capítulo 20 e 24 possa ser o seu lema, como tem sido o meu e da minha família por todos esses anos que nós estamos no campo. Todavia, Atos 20 e 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é o que Deus tem para você, para mim e para a igreja, eu tenho certeza. Se coloque em pé. Eu sei que eu já passei do tempo um pouquinho. Me perdoem. Me perdoem. Me perdoa, pastor. Eu quero que você se lembre. Eu queria que fizesse uma oração bem objetiva com você nesse momento. Eu não sei qual etapa do chamado você está. Eu não vou discutir com você se você é chamado ou não, porque eu sei que você é, tá? Esse é um ponto já sem discussão. Você é chamado. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você é chamado, se lembra? Mas fala com convicção, ó. E isso não tem discussão, tá? Então eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre dessas etapas. Em qual etapa você está? Se você já sentiu a dor, irmão, se você já sentiu o que o Espírito Santo colocou no seu coração, então deixa Deus fazer agora. Começa a caminhar, começa a agir. Vai para o seu chamado. Não fica parado, não. Só fazendo planos. É bom fazer plano, mas o plano tem que sair também para executar. Eu queria que você fizesse agora junto com Deus, você e Deus agora. Você, se você estiver no tempo do sentimento, da dor, fala, Deus, eu quero agir, fazer alguma coisa que Deus te mostra. Se você ainda não sentiu, eu vou orar para Deus fazer você sentir. E se você já sentiu, já está fazendo alguma coisa, começou com a oração, começou com alguns planos, está na hora de começar a fazer mais. Então é isso que eu quero orar com você, eu quero que você se coloque diante de Deus nesse momento. Fala com o Pai está aqui. Fala com o Pai, Ele quer te escutar. Fala com o Pai, Ele quer te usar. Deus, Pai, diante da Tua presença estamos, nos colocamos, porque não há outro lugar, Pai, que nós podemos ir, não há outra coisa que nós podemos fazer, só estar na Tua presença. Pai, coloque em nós o sentimento, o desejo de Te servir, Pai. Pai, olha, Senhor Deus, nós queremos sentir, Pai, a dor mesmo dessas pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, Pai. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós não queremos ser, Pai, ali como um muro que não tem sentimento. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, abalados pelo que está acontecendo ao nosso redor, Pai. E nos ensina, Pai, a agir. Abra, Pai, os olhos nossos, abra os olhos do nosso coração, Pai, com a situação que está acontecendo. E Espírito Santo, eu te peço, se os irmãos já estão nessa fase, move eles, Pai, empurra eles, impele eles a fazer, que o chamado se concretize. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta igreja, eu abençoo esta igreja, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta igreja, Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor Deus, que o chamado que o Senhor tem para esta igreja vai ser um chamado, Senhor Deus, de revolução deste lugar. Senhor Deus, vai ser um chamado tão extraordinário que as pessoas vão olhar e não vão acreditar no que o Senhor está fazendo, porque a obra é tua, o chamado é teu, e é o Senhor quem dá a condição para esse chamado acontecer, e os recursos são teus também, Pai. Eu profetizo nesta igreja grande mover do Senhor sobre eles. Eu profetizo, Pai, centenas e centenas de conversões dessa igreja,
centenas e centenas de pessoas que vão chegar aqui, arrebentados, vão sair daqui curados pela tua palavra. Eu profetizo essa igreja, Senhor Deus, uma igreja que faz a diferença em Maringá, no Paraná e no Brasil. Eu profetizo, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo.